Advaita Gadadhar Srivasadi Srivaradha Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu presto minhas reverências a meu Gurudeva, Nitya Pravistam Vishnupada Stotarashat Shrimad Bhaktivedanta Shilavamana Goswami Maharaj, e a Nitya Pravistam Vishnupada Stotarashat Shrimad Bhakti Vedanta Shilanarayana Goswami Maharaj. Então, eu ofereço minhas reverências aos pés de lótus que eu removem todo o temor. Depois disso, eu ofereço Nitya Pravistam Vishnupada Stotarashat Shrimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, aos pés de lótus de todos os Vaishnavas e Vaishnavis, por favor, aceitem os meus respeitosos Dandavat Pranams de acordo. Então, temos discutido o Srimad Bhagavatam, o 10º canto, capítulo 35. Jugala Gita. Então estamos discutindo sobre o Jugala Gita. Então, foi descrito, como cada 2 versos do Jugala Gita descrevem um bhava das gopis. Por isso é chamado de Jugala Gita, porque Yugala significa casal, dupla, por causa desse casal de uma dupla de versos, Então Krishna vai de uma floresta para outra. Como é que é a doçura de Krishna quando ele vai de uma floresta para outra? Então as gopis descrevem tudo isso com seus bhavas. Então, Srila Shukadeva Goswami Pada está falando para Parikshit Maharaj. Quando Krishna ia de uma floresta para outra, nesse momento, as gopis elas estavam sentindo a separação de Krishna. Então, e elas começavam a expressar seus bhavas. Então elas descrevem a doçura da forma de Krishna e da sua flauta. A cada 2 versos elas descrevem o seu bhava. Por que Krishna vai de uma floresta para outra? Por quê? A razão pela qual ele vai de uma floresta para outra é para pegar a poeira dos pés de lótus das gopis. Grandes devotos são ávidos para pegar a poeira dos pés de lótus de Krishna, mas gopis, o que ele faz? Ele vai de uma floresta para outra para pegar ele mesmo a poeira dos pés de lótus das gopis.
गोपियां कृष्ण विरह में तड़पते हुए Então as gopis estão em separação de Krishna, sofrendo. वर्णन करते हैं। E assim elas descrevem a doçura da bela forma de Krishna, Rupa Madhurya. Ontem nós falamos. बल्कि तो मधुर रूपी तो बेन उर्वी तो बेनो ओलंग रूपी आश्रित मार्ग ऊपर तिरति जत्र मुकुंद गोमुजाम वनिता सहसिद्धि विस्मित तदुपदार्ज सलज्जा काम काम मार्ग गणा समर्पित चित्ता अस्मरं गुरुस्मृत नित्य हंत चित्र अबलां शृणुते इदं हारसग्रसे स्थिरभिद्युं दसूनो प्रेमम् आर्तजना मधुजहि मुझे गोपियां काली देखो Então as gopis estão dizendo, vejam, quando Krishna toca a flauta, एक वन से दूसरे वन में जब जाते ele vai de uma floresta para outra जब floresta. कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य आदि दर्शन करने के लिए गोमोजान और बलिका आशासी आकाश मार्ग में देवताओं और देवीगण में बैठ करके गोविंद की तरफ Os semideus, eles vêm com as suas carruagens divinas para ter o darshan de Krishna indo de uma floresta para outra. Mas uma coisa muito interessante acontece quando eles têm o darshana, né, de Krishna, eles sentem tanto prema, que eles não podem controlar a si mesmos. No mundo espiritual, Kama é prema e prema é luxúria, né? Luxúria é prema, amor, e amor é luxúria. Nesse mundo não existe prema. É apenas como o ouro no topo da árvore de jamelão no topo do Himalaia. Nesse amor, o amor é o que? É luxúria, na verdade. Né? A luxúria que é chamada de amor. Mas no mundo espiritual existe o verdadeiro amor. Para as pessoas desse mundo é impossível o prêmio. Uma vez que você tem amor, prema, você não pode sobreviver separado do objeto do seu amor. Uma vez que você se conecte com Krishna, você não vai poder viver separado dele. Senão você não poderá sobreviver sem ele. Você desmaia. Então, aqui, Srila Shukadeva Goswami Pada está dizendo: vejam, ao ver essa bela forma de Krishna, ao ver essa canção da flauta, os semideuses, a roupa das semideusas, né, ela se afrouxa. E todos os siddhas, as semideusas, elas desmaiam na frente dos seus maridos. Quem desmaia primeiro? Na verdade, os semideuses, eles desmaiam primeiro que as semideusas. Então, as semideusas também desmaiam. As esposas, né, dos semideuses, então elas também desmaiam. Então, de alguma maneira,
Os semideuses têm o darshana dos pés de lótus de Krishna, e ao ver os seus pés de lótus, eles desmaiam, os semideuses. Mas os semideuses dizem, as semideusas de ter um pequeno, a semideusa, ao ter um pouquinho do darshana de Shimaterada, que elas desmaiam. Apenas as semideusas têm essa fortuna de ter o darshana de Shimateradika, os pés de lótus dela. Os semideuses não têm. Então, qual nascimento é melhor? É melhor você ter o nascimento como uma semideusa e não como semideus. Para você ter o darshana de Shimateradika, você precisa estar num corpo feminino, de mulher. Sem um corpo de uma mulher feminina, você não pode ter o darshana de Shimateradika. Por isso, os pés de lótus de Shimateradika estão sempre cobertos. Não é fácil ver os pés dela. Os pés de Krishna, até os semideuses podem ver. Às vezes, Brahma e os semideuses, eles são capazes de ter o darshana da refulgência que sai dos dedos dos pés de Krishna, mas o darshana dos pés de lótus de Shimateradika é impossível para eles. Por isso que Yogamaya faz com que esses semideuses eles desmaiem primeiro. Por isso que Yogamaya faz isso. Uau. Todas as semideusas no céu, as esposas dos semideuses, elas veem a bela forma e elas ficam tão encantadas, tão tomadas por essa luxúria, esse amor, que a roupa, né, delas começa a se afrouxar. Então elas têm o darshana de Krishna, nesse caso. Vrinda subrajabisam mrigagavu yenu bhaktantam cetasa ara antadeshta kavala dhita karma dhita ligita chitramivasanam. Então, Srila Shukadeva Goswami Pada, ele está falando, E Parikshit Maharaj, essa bela forma de Krishna e o som da sua flauta, Rupa Madhurya e Vena Madhurya, essas são a forma então e a beleza do som da flauta de Krishna, a doçura da forma e a doçura do som da flauta de Krishna. As vacas de Vrindavana, os veados, as árvores. Veja o estado dos veados. Ao ouvir o som da flauta, todos ficam paralisados. As entidades vivas que se movem ficam paralisadas. E aquelas que não se movem, já são inertes, elas começam a se mover. O oposto acontece. E todas as vacas, a grama que elas estão comendo a grama, mas aí elas ouvem o som da flauta. Então, aí fica metade da grama do pasto para dentro da boca, metade para fora. E um fluxo de lágrimas começa a cair de seus olhos como se fossem pérolas.
como uma chuva de pérolas. और कानों के ऐसे खड़े करके रखे हैं Então elas abrem as suas orelhas assim, de maneira muito, a orelha fica bem esticada para que essas vacas assim bebem o néctar do som da flauta de Krishna. Porque, né, se você elas levantam as orelhas assim para que esse néctar não caia, né? Talvez alguns bezerros, né, tinham apenas 3 dias de vida. Eles estão com a boca no úber da mãe, mas ao ouvir, estão mamando, mas ao ouvir o som da flauta de Krishna, eles param de beber o leite. E esse leite começa a cair da boca desses bezerros. Eles se esquecem de beber o leite. E agora o veado, o macho veado fêmea, eles estão correndo. Tem um tipo de veado que chama Krishna Sara. Ele fica na floresta bem funda, fechada, porque ele não pode tolerar os raios do sol. Ele fica nessa floresta densa. Mas ao ver o som da flauta, ele sai. Ao ouvir o som da flauta, ele sai. E ele começa a correr. E ele chega exatamente aonde Krishna está. Esse veado negro, ele vê Krishna e se senta do lado de Krishna para ouvir. E como é a sua troca com Krishna? Por meio dos olhos. Então Krishna começa a dar uns tapinhos muito doces, né, nas costas do veado. E ao sentir esses toques de Krishna, o veado começa a chorar. Então, tem 2 significados de Krishna Sara. Um é esse veado, Krishna Sara, e o outro é a essência da vida é Krishna. Então você tem que ouvir, você ouve Krishna, você ouve a Harikatha de Krishna por 7 dias e aí você vai embora. Então acabou o seu Krishna Sara. Como no último sloka do Rasa Panchadhyay, as gopis falaram. As gopis elas realizaram essa Rasa Lila com Krishna por quanto tempo? Brahmaratra. Na verdade é um plural. Não apenas uma noite de Brahma, mas muitas e muitas noites de Brahma. Elas realizaram essa dança da Rasa com Krishna por todas essas noites de Brahma. Elas não queriam ir embora, mas Krishna falou para elas irem embora. Ó gopis, vocês têm que voltar para suas casas agora. Porque essas são as regras da sociedade. Estamos realizando passatempos, né, como seres humanos. Então, da mesma maneira, vocês vieram aqui para Dwaraka, ficaram por 7 dias, mas agora vocês têm que voltar para suas casas. Sim, vocês têm que voltar. Mesmo que vocês voltem rindo ou chorando, vocês têm que voltar. Esse mundo material, essa é a regra desse mundo, né? Todos temos que voltar. Então, portanto, Shukadeva Goswami Pada também escreve isso. Ó, Parikshit Mahariksh. As gopis não queriam voltar para suas casas, mas o próprio Krishna
falou para elas voltarem. अभी इसी प्रकार जो है कृष्ण Dessa सार maneira, यहाँ पर करें tem esse veado chamado Krishnasara, esse veado negro. वेणु वेणु वादन हित चेतस हित चेतस वेणु के वादन सुनकर के उनके चित्त जो है Ouvindo o som da flauta, o coração do veado ele é roubado, cativado. वे लोग केवल चित्रपट के भांति ही विराजमान हो गए। चित्रपट माने जैसे कोई ये Ele se torna que nem दीवार पर जैसे como se fosse uma pintura, como se tivessem pintado ele, fizesse uma pintura na parede, porque uma pintura não se mexe, né? ठीक उसी É como uma प्रकार estátua, é गोविंद के estático, né? ध्वनि सुन करके E da mesma maneira, ao ouvir o som da flauta, todos esses veados, as vacas também, बच्चे आदि मानो चित्रपट के भांति viram como uma imagem, uma fotografia, né? Eles não se mexem. में जब सखाओं के साथ जब चलते Quando Krishna हैं, entra em Vrindavana, na floresta, com seus amigos, Brahma e todos os outros semideuses, eles veem as pegadas dos pés de lótus de Krishna e eles fazem tantas orações. वर्णलता तरवात आत्मनि विष्णु व्यंजन्तैव फुला पुष्पफलाड्डा प्रणतभार विटपा मधुधारा प्रेमनिदस्तनवस ससुयुष्मः रसदेव से बात करते हैं Então, Shila Shukadeva Goswami Pada, ele fala चलने वाले o que falar dos animais चलने वाले e नहीं dos pássaros. कौन है Eles são moventes, né? Seres moventes, mas aqueles seres que não são moventes, né? São inertes, como as árvores. लौकिक शब्दों को प्रतीक कर देते हैं कौन वृक्ष Eles têm um relacionamento, né? Como membro da família com Krishna. Lokik Satbandvat अपने Priti. सब कुछ गोविंद के चरण में और वृक्ष Eles oferecem tudo aos pés de lótus de Krishna, tudo. पुष्पफल आदि गोविंद के चरण में Flores, frutas. Eles oferecem tudo isso aos pés de lótus de Krishna. वृंदावन की जो वृक्ष के कहा जाता है पुरुष कहा जाता है As árvores de Vrindavana são purusha, masculino. वृंदावन में तुरुलता जथा सखा सखी अरे वृंदावन की जो वृक्ष मानो सक्क भाव और लताएं जो है मानो E as árvores têm Sakyabhava, tem esse Sakyabhava, और né, पुष्प como masculino, mas as trepadeiras पुत्री है têm esse फल क्या है Gopi Bhava, né, como feminino, e as flores são como as filhas, né, e os frutos são como filhos. Então, toda a família serve em Krishna com corpo, mente, palavras. और वो सुस्त Então, quando Krishna entra na floresta com seus amigos, पुष्प फलाड्डा अपने पुष्प दे करके कृष्ण की क्या o que करते हैं? Krishna faz? अरे आगम क्या बोलते हैं स्वागत हैं? फूलों के द्वारा स्वागत होता है कि नहीं? Florestas, elas dão as boas-vindas para Krishna. फूलों के द्वारा स्वागत करते हैं Que as flores dão boas-vindas, né? Então, elas dão as boas-vindas para Krishna. और फिर As pétalas das flores. हवा आदि करते हैं जो पत्ता आदि E के aí द्वारा elas começam, पंखा आदि करते हैं as árvores começam a abanar Krishna, né, com suas folhas. आज टीका में Shila वर्णन Vishwanath करते हैं, जैसे Chakrabarti सद्गुरु, Pada, ele descreve o seguinte no comentário: assim como um guru fidedigno vai na casa do discípulo fidedigno, o discípulo fidedigno vai receber o guru com pétalas de flores. बंगाल में जाओगे, Bem-vindo, Shila Gurudeva Swagatam. देखो, बिल्कुल नहीं कपड़ा ऐसे नहीं है तुम पहने वो कपड़ा नहीं है Na Bengala, eles fazem um carpete de flores. वीडियो में वो जो गए वो देखा है, हम Na सब Bengala, eles बच्चे fazem नहीं isso. हैं? चलो लोग देखो कम से कम 20-25 मीटर 100 मीटर तक कपड़े के जो है घर में जितना नया नई कपड़े Às vezes, por 100 metros, né, eles colocam um pano, né? Eles colocam dotisares, todos os panos da casa, eles colocam esses panos. E aí, em cima dessas roupas novas, इधर देखा तो भी है, eles colocam
flores. Já viram esses locais? Aqui as pessoas não sabem. Os Brajavasis em Vrindavana, eles não fazem isso, eles não sabem disso. Já viram isso? Você viu isso ainda? Não. Isso é na Bengala. Srila Vishwanath Chakravarti descreve isso aqui. Quando um discípulo fidedigno dá as boas-vindas para o seu guru fidedigno na sua casa, então o discípulo fidedigno, ele faz um carpete de flores para a entrada do seu guru. Da mesma maneira, quando Krishna entra na floresta, todas as flores, pétalas de flores caem das árvores e caem no chão. E por quê? Porque as árvores têm em seu coração. Elas pensam que Krishna é meu melhor amigo. E eles não querem que Krishna sinta nenhuma dor nos pés. Né? Sentido, por exemplo, com pedras, né? Espinhos. Eles não querem que Krishna sinta nenhuma dor, então eles colocam muitas e muitas pétalas de flores no chão. Vishwanath Chakravarti descreve isso no comentário. Então, Krishna, quando ele sente calor, o que eles fazem? As árvores com suas folhas, elas abanam Krishna. As árvores automaticamente começam a se mover e abanar Krishna. Esse é o Bhava muito maravilhoso, muito belo. Então, Govinda, quando ele está lá, novamente eles jogam flores, né, em Krishna. E essas flores, elas se aproximam de Krishna e decoram ele. E elas dão um presente para Krishna. Então, as árvores então oferecem essas flores e frutos para Krishna. Porque talvez Krishna esteja com fome. Então o que você deve dar? As árvores pensam. Nós temos essas frutas deliciosas e maduras para você. No mundo transcendental, tudo é consciente, não tem nada material, inerte, né? Raghunatha Das Goswami, ele falou esse verso, Jat Kinchit, no mundo transcendental, Vrindavana Dham, tudo é consciente. Mesmo a água, mesmo o solo, tudo é consciente. Tudo é Satchidananda espiritual. E tudo é favorável para os passatempos de Krishna. Não existe nada desfavorável. Nesse mundo, quase tudo é desfavorável. Mas não tem nada de desfavorável no mundo transcendental. Talvez pareça, às vezes, desfavorável. Mas se for, é só para aparência, é só para, né, para alguma razão para favorecer os passatempos de igreja. No final a gente vê que é favorável. Por exemplo, às vezes Shrimati Radhika está em Man, ela vai para Javata e aí Krishna toca a flauta para destruir o Man de Shrimati Radhika, para tentar pacificá-la, mas Shrimati Radhika colocou uns pedacinhos de algodão nos seus ouvidos e assim ela não ouve o som da flauta. Porque quando as gopis ouvem o som da flauta, elas começam a correr na direção de Krishna. Ao ouvir o som da flauta de Krishna, as gopis começam a correr na direção de Krishna. Elas abandonam o serviço aos seus maridos, elas abandonam toda a timidez, paciência,
regras da sociedade, moralidade, tudo, e começam a correr. उनकी जो वस्त्र आदि जो है É descrito também que as roupas das gopis वस्त्र आदि के ठीक करने भी उनकी começam समय a नहीं है। जो जिस ficar, दशा में है tipo, se arrastar no chão, né? Elas não têm tempo de colocar na roupa, né, direito. Porque na hora que elas ouvem a flauta, o som da flauta, elas começam a correr imediatamente, mesmo que elas não estejam apropriadamente vestidas. Então é Gopi Manohara, o som da flauta, é chamado, né, ela समस्त जीवों की आकर्षण करने के लिए tem vários tipos de sons, né? Sarvabhuta Manohara, बंसी होता है वो esse é um भी tipo de flauta, de Vanshi. E outra Vanshi é Chitta Manohara, का हरण करने के लिए वो atrai só as mentes das gopis. और बंसी कहाँ पर बजाएंगे कृष्ण जी साधारण Então, लोगों que के लिए tipo de बंसी Vanshi बजाने tocar, né? Quando tocar, आदि तो कोई बंसी aonde बजा रहे tocar, Krishna sabe. हैं। सबका नाम लेकर के कृष्ण Então, Krishna agora, ele, आपने às vezes ele está tocando a flauta e está chamando todo mundo. Ele está chamando você, chamando a mim, está chamando o doutor também. प्रकाश पुंज जी बुला रही Está chamando também यहाँ Prakash पर Prabhu. जितने लोग बैठे आज Todos que têm sentados aqui, भी बुला रही mesmo a esposa de Prakash Prabhu também é chamada. देवी बुला रही कि नहीं बोले Karamai Devi também é कोई chamada. नहीं जा रहे Mas ninguém está indo na direção क्यों नहीं जा dele. रहे Por quê? अरे हम लोग वो वंशित नहीं हम लोग सुन नहीं पाए क्यों सुन नहीं पाए Porque nós somos incapazes de ouvir o som da flauta. Porque temos um tipo de algodão também nos nossos ouvidos. O que é esse pedaço de algodão no nosso ouvido? São nossos desejos materiais. Quando Nityananda Prabhu for misericordioso e os nossos desejos materiais se tornarão insignificantes e serão destruídos. Araha Kabenita Chander Koruna Hoibe. Então, nesse momento, não podemos ouvir o som da flauta de Krishna, porque temos muitos desejos materiais. Outro exemplo é, nós não ouvimos o som da flauta. तो राधा जी चले नहीं तो कृष्ण देखा अपना मेरा तो बंसी Não, desculpa, era esse exemplo mesmo. Então, अभी राधा जी ने बनाई थी Shrimati Radhika não estava ouvindo o som da flauta também porque ela estava com esse algodão nos ouvidos. E ela estava em mana, então como pacificá-la? Então Krishna se lembrou de Yogamaya. जोग माया के आश्रय करके काबिल मिला तो उस समय है जोग माया कभी कृष्ण की लीला सहायक Então nesse momento, तो जोग माया उस समय एक सर्प के रूप धारण कर então nesse sentido, Yogamaya manifestou uma grande cobra. किंतु चित जगत में जो सर्प आदि As cobras nesse mundo, elas são muito perigosas, dão muito medo. Mas no mundo transcendental, as cobras também são favoráveis para os passatempos de Radha e Krishna. Então, quando Shrimati Radhika começou, estava em Javata, ela estava indo para Javata, então Yogamaya manifestou uma grande cobra. और राधा जी की तरफ आने लगे राधा जी भयभीत होकर के E essa cobra começou a ir na direção de Shrimati Radhika, e aí ela ficou com muito medo e ela começou a falar: "Oh, Krishna de braços fortes, Mahabahu." E aí ela encontrou Krishna, Krishna apareceu lá, né, e assim eles tiveram um encontro. वही सांप के रूप जो है वो डरा Primeiramente, essa cobra, ela assustou, né, Shrimati Radhika. Parece até que é desfavorável, mas na verdade é favorável. सर्वानंद मुकुंद द्वैतम लीलानुकूलम मुकुंद ने सब द्वैत प्रिय है उस जगत में कोई शत्रु नहीं है Tudo é favorável no mundo transcendental, não existe inimigo. वो भी आज Nesse mundo nós temos inimigos e amigos. काल आज जिसको Nesse mundo material. वो काल क्या बन जाएगा हैं? किंतु चित्त Nesse mundo, uma pessoa hoje é seu amigo, mas amanhã ele é seu inimigo. Mas no mundo transcendental,
Não é dessa maneira. Lilanukulam, Mukunda Dvaitam. Tudo Krishna ke Tudo sabi é favorável para os passatempos de Radha e Krishna. Mukunda Dvaitam. और लीलानुकुलम समस्त लीला के अनुकूल कर दे, प्रतिकूल शब्द नहीं होता है इस जगत में अनुकूल Tudo प्रतिकूल é शब्द दिखाई favorável para os passatempos de देते हैं। उस Krishna. जगत में सभी क्या है अनुकूल है जो का जो प्रतिकूल वो Nesse mundo, tudo quase é desfavorável, mas कुछ समय के लिए प्रतिकूल as coisas desfavoráveis não existem no mundo transcendental. E mesmo no mundo transcendental, mesmo aquilo que aparentemente é desfavorável, elas se manifestam mais para favorecer os passatempos. Outro exemplo, uma vez Shrimatiraja quer se encontrar Krishna nesse humor, né, de Absarika Naika, né, heroína que está indo se encontrar com Krishna. ये जो शेर के गर्जन आदि ये है किसने वो लीला की संपादन करने हैं? देख, Então, वहाँ पर शेर किसी को खाते नहीं वो सेवक केवल गर्जन आदि के então ela viu um leão, né? Então ela ficou com, né, tipo, assustada, mas na verdade, quem era aquele leão? O leão foi mandado por Yogamaya. A própria Yogamaya se manifestando, né, como leão. Mas tudo que se manifesta que parece desfavorável é na verdade favorável para ajudar nos passatempos de Radha e Krishna. सर्वानंद मुकुंद दैतम लीलानुकुलम परम शास्त्रेण वस्पुरंद्र निश्चित जानते ब्रह्मादि शस्त्रेण मदीयंतया वंदते ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी ब्रज में ऐसे धूल कणा होकर के जन्म लेने के लिए भी प्रार्थना करते हैं। Então os semideuses estão continuamente orando, né, para nascer em Vraj. और वहीं पर भ्रमण आदि ऐसे सुंदर E os abelhões, भ्रमण क्या गुंजन करते eles fazem sons muito harmoniosos. Qual é o som do abelhão? Eles cantam estão sempre apenas as glórias dos passatempos de Krishna. गीतम विस्तम अद्वितम जही संदीप वेणु और कृष्ण के ऐसे सुंदर वेणु ध्वनि सुन करके Então, depois de ouvir o som da flauta de Krishna, todos os abelhões começam a harmonizar com o som, fazer esse som harmônico. सरोवर में सारस हंस और जलचर पक्षी आदि E no lago, कृष्ण के साथ ही साथ वेणुवादन में मस्त है todos ficam absortos no som de Krishna, mesmo os pavões e as pavoas, todos os pássaros, todas as espécies de pássaros. Todos estão cantando com o mesmo coração, o mesmo humor, harmonizando, fazendo como se fosse uma harmonia para os passatempos de Krishna. Esse mundo, né, alguns cantam de maneira apropriada, uns cantam fora do tom, etc., fora do tempo, mas no mundo transcendental todo mundo canta, né, com o mesmo humor, o mesmo tom, de maneira perfeita, totalmente harmônica. Aqui, né, tudo, qualquer coisa, o que você cantar, tudo bem, a gente aceita. Bhavagrahi Janardana, né? De acordo com o seu humor, Deus vai aceitar o seu humor, né? Talvez esteja fora do ritmo, mas Deus aceita o humor. Então isso significa Bhavagrahi Janardana, mas no mundo transcendental, né, toda a natureza, todos os animais, eles cantam de maneira harmônica, né, tudo no tom correto, de maneira harmônica no tempo correto, etc.
para harmonizar assim com os passatempos de Krishna. Sanatana Goswami Pada, ele explica no Brihad Bhagavatamrita. Sara significa, por meio dos seus humores, eles também servem Govinda. No Brihad Bhagavatamrita é explicado isso no capítulo Rasayana, na parte Rasayana. Então, Sara significa como é? Crane, esqueci qual é esse. É o ganso, né? Então, a garça. Então, depois de ouvir o som da flauta de Krishna, todos ficam assim, intoxicados. Ontem eu falei, Krishna toca a flauta, e esse som da flauta entra no ouvido, e o Krishna entra no ouvido entra pelos ouvidos das gopis, por meio desse som da flauta, e o próprio Krishna entra no coração das gopis. E lá no coração das gopis tem essas joias muito raras, e ele rouba essas joias e vai embora. E Krishna fala, veja, eu não sou um ladrão, porque o ladrão, ele rouba pelas costas, né? Ele rouba assim, de maneira sorrateira. Mas os gangsters, eles mostram assim, que eles estão roubando, né? Grandes ladrões, assim, e gangsters, eles fazem dessa maneira. Da mesma maneira, Krishna, ele é um dos maiores gangsters. Por quê? Porque ele rouba as joias do coração das gopis. As gopis falam, nós estávamos dormindo pacificamente, mas fizemos um erro, cometemos um erro. Qual foi o erro? Nós nossos ouvidos estavam abertos, né, enquanto a gente estava dormindo. A gente manteve nossos ouvidos abertos. As crianças vão para a escola, né? Então, assim, a gente tem que manter nossos ouvidos abertos para ouvir a flauta de Krishna. As gopis falam, a gente não devia ter mantido nossos ouvidos abertos. A gente entrou para a escola das gopis e agora a gente foi destruído, porque as gopis aprenderam que a gente deve sempre manter os ouvidos abertos. A gente deveria ter, né, cobrido nossos ouvidos, tapado nossos ouvidos, né? Se nossos ouvidos estivessem tapados, esse gangster Krishna não teria sido capaz de roubar as nossas joias, as joias dos nossos corações. Então, quando você dorme, você deve trancar a porta do seu quarto, da sua casa, né? Porque senão um ladrão pode entrar. Se você dorme de noite e você não tranca a porta, quando você dorme, muitas pessoas, elas podem entrar, elas vêm, entram, saem. Muitas pessoas passam, né? Estão passando por aqui e por ali. Então, se você não tranca a porta do seu quarto de maneira apropriada, qualquer um pode entrar no seu coração. E se tiver qualquer coisa valiosa no seu quarto, o que você vai fazer? Eles vão roubar. Isso é dito nas escrituras. Quando você dorme, o que você tem que fazer? Trancar a porta do seu quarto. Você deve trancar. Você está trancando ou não? Então, se você não tranca a sua porta, tudo vai ser roubado, né?
मैंने कहा वो लोग Então vamos voltar para o Catar. मैंने कहा बड़े बेटे को तर्जा ठीक से पता नहीं वो दोबारा जो तर्जा बंद करने के लिए गए ना वो तर्जा Então eu peço para trancar e aí eu falo assim, você trancou ou não? Aí quando eu volto para o quarto, a pessoa não tinha trancado de maneira apropriada, estava aberto. Então, o Gurudev está contando. Aí você volta depois de algumas horas. Aí eu vi que meu quarto estava com a porta aberta, mas a pessoa tinha falado que estava trancado. दोबारा जो ये तर्जा बंद करना तर्जा अरे भगवान की इच्छा से Por que isso aconteceu? A pessoa tinha destrancado ao invés de trancar. Às vezes pode acontecer, né? Algum deslize assim, né? Você pensou que você tinha trancado a porta, mas da mesma maneira, as golpes कपड़े ढक करके सोते हैं तो हमारे घर में माने अंदर में कृष्ण प्रवेश नहीं करता Então, se a gente tivesse tapado nossos ouvidos, Krishna não teria sido capaz de entrar nos nossos corações. Então, a falha foi nossa. कृष्ण ने क्या की हमारे कान के अंदर में आकर के Então, Krishna entrou pelos nossos ouvidos e foi até o nosso coração. Algumas pessoas colocam algum tipo de alguma coisa no ouvido quando elas estão dormindo. अब लोग ऐसे भी है Eu vejo algumas pessoas fazerem isso. Você coloca também? तो कृष्ण आकर के देखा तुम्हारा दरवाजा बंद है तो जाएंगे Então Krishna vai checar, né? Se a porta estiver fechada, como é que Krishna vai entrar? Então Krishna, दरवाजा को क्या रखना चाहिए और बाहर की जो दरवाजा उसको बंद करो कान रुकिए então você deve manter sempre, os seus ouvidos sempre abertos. Eu estou falando para você trancar seus quartos e tudo mais, mas você deve manter seus ouvidos sempre não tapados. Mantenha seus ouvidos sempre destapados. Assim vocês serão capazes de ouvir o som da flauta. तो कृष्ण ने महाधूत चोर कृष्ण ऐसे चोर है कान में अंदर में गए और आकर के Então Krishna महाप्रेम धान जो है वो चली गई ele roubou essa joia do coração das golpes. E elas ainda falam: Ei Krishna, por que vocês estão dormindo? Vejam, vejam. Essa riqueza de prema tão rara, eu roubei de vocês, vejam. E as golpes falam: Ei, seu ladrão, seu gangster. Então Krishna, então Krishna vê que todos estão correndo atrás dele. O ladrão ele corre, né? E atrás dele as pessoas que foram roubadas começam a correr. Então o que o ladrão faz nesse caso? Ele fala assim. O ladrão ele faz assim, ele está sendo perseguido, aí ele começa a falar, assim como todo mundo está falando, ladrão, ladrão, o ladrão também fala, veja, o ladrão está lá, o ladrão está lá. O ladrão também faz a mesma coisa, então o Krishna é muito esperto, ele não é um ladrão comum, ele é como um gangster, é ladrão tipo profissional mesmo, né? Ele rouba os corações. E ele fala para as golpes: Veja, esse prema tão raro do coração de vocês eu roubei. Aí as golpes começam a correr atrás de Krishna e Krishna também começa a correr. Então o resto do Harikatha eu vou explicar amanhã. जाओगे कहाँ? ही तो संसार में रहना पड़ेगा। 20 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। Onde nós vamos? Nós sempre estamos nesse mundo, não estamos? जाओगे कहाँ? पृथ्वी के व्यास कितना है? 25,000 किलोमीटर। इसके बाहर नहीं है? कितना है?
हैं 25,000 Nós, किलोमीटर de qual- हैं 20, इधर से जाओ 25 उधर से जाओ, सब 25,000 mil quilômetros é o, acho que é o, आगे पीछे कहाँ eu não entendi o que que é isso. A gente pode ir para vários lugares dessa terra, mas a gente não pode ir além dessa terra, né? Em qualquer lugar que você queira, você vai estar na terra, né? Você vai para América, Europa, enfim. नहीं, इसमें कुछ भावों के जो भी व्यक्ति का ये है वेणुगीत में दिखाया पूर्व राग No Venu Gita, está sendo falado sobre Purvaraga. A Purvaraga antes do encontro, né? में दिखाया मिलन के पश्चात E no Gula Gita está se falando desse Purvaraga que vem depois do encontro. पूर्व राग से नहीं होता भाव की जो है Sem Purvaraga o encontro não tem, né? Não é especial. Depois do encontro, प्रबल उत्कंठा होता है उसी का है o desejo que as gopis têm de se encontrar com Krishna novamente né, aparece. Então isso também é Purvaraga. इस जगत में इसे दुनिया में Então एक दिन पूरा nesse mundo existe esse Purvaraga também, né? A vontade de se encontrar antes do encontro, né? Eu dei essa introdução, né? Antes. Eu falei isso na introdução. Vocês se lembram? जैसे गोपियों की विदाई में ऐसे होता है मैं कृष्ण को भी दर्शन नहीं बस कृष्ण के साथ कभी Nos seus corações, as gopis estão pensando nos seus corações. Eu nunca tive o darshan de Krishna. Porque Krishna está sempre manifestando uma forma sempre nova, renovada. इस संसार में नहीं बन सकता एक जगत में कोई वस्तु एक Isso não é possível nesse mundo. एक बार दो बार चार बार Porque देखने का इच्छा नहीं uma coisa que nesse mundo, se você vê mais uma vez e outra vez, você, né, por exemplo, você vai no cinema ou qualquer série, você vê. Quantas vezes você pode ver aquela mesma série? Talvez no máximo 2, 4, mas assim, aí você já não quer mais saber daquilo. Se você कितने बार पढ़ो está lendo um romance, quantas vezes você pode reler aquele romance, né? 1, 2 vezes no máximo. गोविंद में ऐसे ही होता है Mas o darshan de Govinda é tão doce. Toda vez que você tem o darshan dele, você vai pensar que tem uma coisa nova, você vai pensar, eu nunca vi isso, né? Porque eu nunca vi isso, porque trata-se de Govinda. Ele tem essa forma sempre nova e renovada. गोविंद के प्रति Essa é a qualidade especial de Krishna. Por que as gopis são tão atraídas por Krishna? नवान रूप में जिसके कहा जाता है Porque ele tem essa forma que é sempre nova e renovada. Então, eu falei dos 2 sintomas de Anuraga, no o Jala Nilamani é explicado. Parasparam Sneha Adubandhanam. के द्वारा ऐसी O, सुनना नहीं चाहिए por meio do amor, o casal ele é amarrado um ao outro, né? Eles não querem se separar. Isso é Parasparano Sneha Anubandhanam. Darshane Adriptata. कथा में रुचि हो जाए ऐसे लगेगा मैं एक कथा कभी सुनाई Se você tem gosto यही कथा को बात सुनो तो फिर आप कहेंगे Harikata de Krishna, mesmo ouvindo o mesmo Harikata, você vai pensar, eu nunca ouvi isso antes. Por agora nós não temos gosto. A gente fala, ó, você está repetindo, Maharaj, você já falou isso. Todo dia você fala a mesma coisa. नहीं बनाते Não. कभी भिंडी की सब्जी बना दी कभी Ou você come todo dia a mesma coisa. Não, às vezes você cozinha भिंडी की सब्जी बना दी हैं? couve-flor, às vezes feijão, हर às रोज vezes carela. ये नहीं कर रहे और एक ही यदि आप बनाए Todo dia é diferente. आप Mas se você come os mesmos vegetais todos os dias, você não vai não vai aguentar. जो है ये हमें प्रेम के आस्वादन क्या चित जगत Vai ficar enjoado. अथवा जड़ जगत दोनों Então, variedade é uma coisa muito importante. No mundo transcendental e material e transcendental, a variedade é importante nos dois. Vai Chitra. प्रेम माधुर्य को भी आस्वादन नहीं होता Se não há variedade, o prema não pode se manifestar. प्रेम के जो है आगे बढ़ा Esse vichitrata, essa variedade, ela अब पेड़ के पत्ता देखा कितने पत्ता है जैसे इमली के पत्ता आप देखा कि नहीं देखे एक का अच्छा बताओ quantas folhas tem numa árvore, por exemplo, na de tamarindo? Quantas folhas tem numa árvore de tamarindo? तो एक पत्ते दूसरे पत्ते के साथ कभी Milhares e milhares.
कहीं नहीं कहीं Mas भी uma एक folha não é totalmente igual a uma outra folha, né? Existe uma similaridade, uma individualidade entre cada folha. Cada folha tem sua individualidade. Existem milhares, né, विचित्रता ही de folhas, né, de tamarindo iguais, assim, mas elas são diferentes também. Então a variedade é o segredo, né, dessa criação. सब अलग अलग ही है कि नहीं है? Deus que fez essa criação, Ele criou os seres humanos, e os seres humanos são diferentes ou não उसमें कहीं entre कहीं si? जो है Às vezes até os gêmeos eles têm alguma diferença. यही विचित्रता Então ही existe tanta variedade entre os seres humanos. विकास का इस संसार में विचित्र नहीं रहे Então isso manifesta a doçura. Se não há variedade, não há doçura. A doçura não vai haver क्योंकि doçura. उस चित्त जगत में वही विचित्रता ही प्रधानता है É por isso que no और mundo जड़ जगत में transcendental, विचित्रता, इस जड़ जगत केवल अपसाइड है इतना ही तक है esse mundo transcendental é apenas um reflexo pervertido do mundo transcendental. वैरायटी Essa vichitrata, a variedade é muito importante. आप हर रोज एक ही सब्जी बनाते हैं कि नहीं करते एक ही चीज आप लोग हर रोज नहीं खाते Você cozinha tudo, a mesma coisa todos os dias. Às vezes você come. Não, você não pode comer todo dia a mesma coisa. Às vezes você come fruta, हैं? कल बना था às vezes você come uma comida deliciosa. Ontem eles fizeram uma refeição deliciosa. जो बना है, जो बना है। Pasta, macarrão. मैं तो खाया नहीं आज उनको है पछतावा नहीं क्योंकि वैचित्रता जो है यही विशेषण है Que eu estou falando que essa variedade é muito जिस जगत especial. में वैचित्रता की विशेष मात्रा No mundo transcendental, a variedade é a fonte da doçura. Deus fez a criação. Ele criou a variedade ou não? एक भागवत पाठक वर्णन कर बोले देखो Havia um orador do Bhagavatam que falava. Vejam. उल्टा से चाहिए Ok, vamos terminar. वृंदावन के एक प्रसिद्ध जो है भागवत भक्त अरे Havia um orador muito famoso de Vrindavana. है, तो सृष्टि करने के लिए वो एक चाहिए ना मॉडल बनाना है साचा साचा बनाना साचा बनाना